E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje temos uma análise enorme de Cap Revolution Bottle Man. Esse daqui é o BOT39, o DX Customize Set. Ele vem com 2 Bottle Man e várias partes extras. Ele tem aqui o Kerpeps DX e também vem com o Ayawashi DX. Um tipo poder e um tipo speed num set só. Além disso, ele vem com outros acessórios aqui. Ele vem com núcleo extra, ele vem com cano longo, magazine longa, um suporte e uma cabeça de Kolamaru aqui que é bem suspeita, devo admitir. Com todas as peças que vem nesse set aqui, nós conseguimos montar 2000 combinações diferentes, o que é bem impressionante, muitas peças. Aqui na parte de cima a gente pode ver tudo que vem no set, aqui do lado também. Na parte de trás nós temos todas as características dos 2 novos Bottle Man que vem nesse set e também das novas peças. E olha só, um combo muito louco aqui para tirar 14 tampinhas. Muito legal, cara. Temos muitas peças para analisar hoje, mas eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, caso você curta o conteúdo que eu publico aqui, para não perder. Afinal de contas, eu publico vídeos todos os dias às 10 da manhã. Também deixa um gostei aí, porque ajuda bastante, mano. Uau, olha o tamanho da caixa, velho. Adesivos. Meu amigo, nós temos aqui muitas peças para montarmos hoje, vai ser bem interessante. Lembrando que nós temos um manual de instruções aqui, manual esse que vem com as peças enumeradas para facilitar a nossa montagem, caso a gente esteja montando sozinhos. Aí a gente tem aqui todos os processos de encaixe, muito bem ilustrados, muito tranquilo para a gente conseguir montar nossos Bottle Man. Também tem indicações aqui das colagens dos adesivos. Como é um set, ele vem com um manual muito extenso, então ele explica tudo o que você precisa para que você tenha aí acesso às informações de montagem e também da colagem dos adesivos. Então não esquece de dar uma olhadinha no manual, mesmo em japonês. Todo mundo entende número, né? E é claro, é um set, ele vem com várias peças aqui, então é natural que tenhamos vários adesivos para colar. Mas, considerando cada Bottle Man individualmente, eu devo dizer que eles têm poucos adesivos e isso é uma coisa boa, porque mantém um charme extra para essas estruturas, para esses modelos, e ainda assim nós temos a etapa de colagem de adesivos que pelo menos para mim é bastante terapêutica, eu diria. Mas não esqueça de usar uma pinça para você conseguir colar com bastante precisão, especialmente adesivos menores, como é o caso de óleos e detalhes mais precisos que você pode precisar aí, beleza? Lembrando que os adesivos são de papel, então eles podem rasgar se você colar e tentar arrumar ele, pode ser que dê ruim, então toma cuidado aí nesse processo. Eu acho melhor organizarmos essa montagem gigantesca aqui em algumas etapas. Então vamos primeiro para os núcleos, depois para as Star Beast Armors e no final nós vamos falar dos modelos de cada um desses Bottle Man aqui, ok? Começamos então com os núcleos padrão. Nós temos aqui esse núcleo em azul, ele é um núcleo de controle que vem extra nesse set, um núcleo bonito, eu devo admitir. Então a gente conhece o encaixe aqui, ele é bem intuitivo, bem tranquilo, e como núcleo de controle nós sabemos, ele não tem nenhuma mecânica aqui, ele é bem tranquilo nessa parte do suporte das tampinhas. Seguimos aqui com a montagem na parte de cima desse núcleo. É um azul tão bonito e o amarelo combina tão bem, ele fica tão bonito. Mais uma vez, é uma daquelas peças que a câmera não pega as cores corretamente. Agora, para montar a rosca, lembre-se que tem aqui esse relevo, onde você encaixa essa partezinha, essa entradinha que tem aqui na rosca. A gente precisa fazer uma pressãozinha aqui para ele encaixar direito, né? Muito bem, então temos aqui uma garrafinha núcleo e se você preferir, você pode colocar tanto a tampinha do Kolamaru quanto o gatilho que vem para ele. O gatilho, lembre-se, tem essa parte reta que você vai encaixar para cima. E aí é só rosquear e pronto, é o gatilho padrão do Kolamaru na cor do Ayawashi DX. Então é o núcleo extra que você recebe aqui. Seguindo para o núcleo do Ayawashi, ele vem nessa cor amarela. Eu achei bem legal também porque eles já colocaram aqui os rollers, não é, da versão do Ayawashi, que é um núcleo Speed. Então já veio montado aqui, a gente não precisa encaixar essas rodinhas. A gente só encaixa aqui o suporte das tampinhas no núcleo, o processo é o mesmo do outro. Encaixamos aqui por cima.
Mais uma vez um processo bem tranquilo, bem intuitivo, sem muito segredo. E é muito boa essa padronização de montagem de peças aqui que nós temos. Como eu vou montar a Star Beast Armor primeiro, então eu vou pegar a tampinha do Ayawashi, que a gente pode ver aqui a logo. Olha que lindo esse design, cara. Ayawashi DX. Para colocar aqui na garrafinha. E tá aqui a garrafinha núcleo do Ayawashi. Seguimos para a garrafa núcleo do Kerpeps DX e é uma garrafa muito mais longa, muito maior que as demais. Então observe bem aqui as entradas que você tem e aqui os suportes que você tem são suportes de um tipo poder, então ela é mais fechada em relação a um tipo controle, por exemplo, mas ambas as partes são plástico, também não precisamos encaixar, elas já vêm assim de fábrica, e também tem essas abinhas aqui, que é onde a gente pode fazer aquele lançamento que o Kolamaru faz quando você espreme o núcleo, não é? Então vamos encaixar aqui, esse suporte fica bem na frente. O encaixe é bem simples, pegamos a parte de cima, que sim, também é muito maior, mas não deixa de ser um encaixe bastante simplificado para a gente conseguir colocar as peças juntas aqui. Mesmo processo de encaixe da rosca, nós colocamos aqui, fazemos uma pressãozinha para ela encaixar, e aí pegamos a tampa do Kerpeps DX, mais uma vez, olha a logo como é bonita, para a gente colocar aqui e partir para as Star Beast Armors. Olha a diferença da garrafa núcleo do Kerpeps DX para a garrafinha do Ayawashi, cara. Ela é muito maior. Isso porque a garrafa núcleo do Kerpeps comporta duas tampinhas, já que ele tem o tiro duplo. Mas já já eu falo melhor sobre essa característica. Olha, a gente ainda tem um monte de acessório para montar, então vamos por partes. Vamos começar aqui com a Magazine. Ele vem com uma Long Magazine, então o processo de montagem é bem simples. Nós juntamos as duas partes e pronto. É isso. Não tem segredo. Eu gosto muito do design das Long Magazines porque ela tem aqui um DX, né, desenhado nos espaços que ficam aqui da Magazine. Muito legal. Também temos o Long Barrel, né, o cano longo, que é uma peça muito boa também. Encaixamos as duas metades e aí colocamos essa pecinha aqui em cima para fixar ela. E também tem essa partezinha aqui, que é montada aqui por cima, pra gente ter um melhor encaixe dela aqui, tranquilo, e também esse acessóriozinho que a gente coloca aqui por baixo. Beleza, também tem a logo DX escrita aqui nos espaços, bem bonitinho. Outro acessório que temos é esse suporte para Magazine, vamos colocar ele aqui. Depois eu explico com mais detalhes cada uma dessas peças, por enquanto é só o processo de montagem. E também vem uma cabeça de Kolamaru extra aqui, que nós podemos montar, né? A gente sabe como é a montagem colocando as duas partes aqui, encaixando assim. Pegamos a tampinha verde do Kolamaru para colocar aqui. E aí nós temos uma cabeça de Kolamaru verde, muito bonita. Os adesivos estão demais, hein? Para começarmos a montagem da Star Beast Armors do Kerpeps, nós pegamos aqui os pezinhos dele e aí pegamos uma das mãos, que você observa que tem uma estrutura maior. Você tem aqui esse relevo, que é onde você vai encaixar aqui na parte da frente dos pezinhos dele, dessa forma aqui. O mesmo do outro lado. Pegamos a cabeça dele e encaixamos aqui as duas metades. Você vê que tem essas entradas aqui, é onde você vai encaixar essas elevações aqui. Então a gente vai só colocar assim. Bonito. E você observa que tem aqui essa parte e essa partezinha embaixo, é onde você vai encaixar bem nesse encaixezinho aqui de baixo, dessa forma, não precisa fazer muita força, porque a estrutura é bem simples. Por fim, nós temos aqui esse espaço, é onde você vai encaixar o gatilho dele, você vai encaixar essa parte aqui. E aí temos a Star Beast Armor do Kerpeps, que é um Cerbero, e por algum motivo representando o signo de Libra. Vamos prosseguir para o Ayawashi DX. O Ayawashi DX possui basicamente a mesma armadura do Kolamaru, portanto, os encaixes para Star Beast Armor dele são muito semelhantes, para não dizer igual. Então nós pegamos essa parte da cabeça dele e nesse relevo aqui encaixamos as garrinhas dele, desse jeito. Ele vai ficar assim. Podemos pegar também o gatilho dele e encaixar aqui em cima. É um encaixe bem estranho, ele fica meio solto mesmo. Também tem essa partezinha aqui que você vai encaixar diretamente na cabeça dele aqui. Dessa forma. Com a estrutura dos pés dele, nós pegamos aqui as asinhas que são da armadura do Kolamaru e vamos encaixá-la aqui. Dessa forma.
Ok, encaixado um lado, vamos fazer o mesmo do outro lado. Encaixado. Essa estrutura da cabeça nós vamos colocar diretamente aqui dentro. Tem um encaixezinho certinho dela ali na parte interna dos pés. E por fim, a máscara, onde nós vamos encaixar dessa forma aqui. E pronto, está aqui o Ayawashi DX e a sua Star Beast Armor. Cara, é bonita, caramba! Mais uma vez temos aqui pequenas estátuas para colocarmos na nossa estante e a Takara-Tomy dá aquela aula de design que nós já conhecemos tão tradicional de Bottleman DX. Temos dois modelos aqui, um mais simples que outro, mas ainda assim modelos muito bonitos e representativos o suficiente para você reconhecer cada uma dessas pequenas estátuas que nós temos aqui. Eu adoro as Star Beast Armors porque elas ficam simplesmente encantadoras com as garrafinhas núcleo do lado, dá para observar muito bem aqui. É um cuidado extra que a Takara-Tomy não precisava ter colocado, mas o fato de ter trazido junto com a temática de signos faz com que a gente tenha um interessezinho a mais, a gente entende esse cuidado, esse charmezinho a mais que a Takara-Tomy deu para essas estruturas e para essa série como um todo. Então não apenas baseado em bebidas, mas também em constelações. O que chama muito a atenção é como você combina todos esses elementos e ainda transforma em armaduras montáveis de uma maneira tão interessante. Mas agora vamos falar do jogo de fato e vamos à montagem desses dois Bottleman. Vamos começar com o Ayawashi DX, que é um Bottleman mais parecido com o Kolamaru e também um pouco mais tradicional em relação ao Curpaps. Então a gente começa removendo aqui as tampinhas dos seus núcleos e também a tampinha que tem a logo e desmontamos essa peça por inteiro. E agora a montagem é um pouco mais simplificada porque nós já conhecemos o processo. Vamos pegar o núcleo e encaixar o gatilho. Nós já sabemos aqui que a parte reta do gatilho vai em cima para que nós encaixemos ele. E aí é só rosquear a tampinha aqui e ele está pronto. Para os braços nós encaixamos essas duas partes, então a garrinha vai aqui. E aí nós travamos com essa pequena borrachinha na parte de cima. Bem mais macio, eu devo dizer. O mesmo do outro lado. Para a cabeça a gente vai precisar remover aqui, que a gente tinha colocado para encaixar a Star Beast Armor. E nós precisamos encaixar essa estrutura dessa forma aqui. Então ele vai aqui por cima e você vai encaixar, fazer esse encaixe ali, ó. Por fim, essa parte você coloca aqui na frente. Ele fica com uma estrutura muito grande, bonita pra caramba. E claro, a tampinha com a logo. Na parte de cima tá pronta a cabeça. Sabemos da montagem dos pés, então nós vamos utilizar esse ganchinho aqui na parte da frente e aí trazer para trás para fazer o encaixe. Os braços nós vamos encaixar aqui dos dois lados. Por fim, a cabeça e a tampinha. Para finalizar o núcleo, temos o Ayawashi DX. Modelo bem bonito esse, né? Vamos agora à montagem do Curpaps DX, mesmo processo. Nós tiramos as tampinhas aqui do núcleo, que é um núcleo bem grande, aliás, e desmontamos aqui a Star Beast Armor dele. Então vamos remover aqui as peças. Como tem menos peças, é mais fácil de desmontar. Vamos colocar já a tampinha com a logo do Curpaps. Perceba que o encaixe dos pés do Curpaps não é logo aqui na frente, você vai ter que colocar ele mais para trás. Você vai utilizar aquele ganchinho que nós já conhecemos e colocá-lo aqui na parte do meio e colocar o encaixe para trás. Agora sim, você vê que os pés ficam bem no meio da estrutura. Os braços nós encaixamos também aqui, com essa parte aqui. Então fazemos esse encaixe dos dois lados. Perfeito. Colocamos o gatilho, lembre-se que nós temos aqui a parte retinha para cima. Então encaixamos aqui, rosqueamos e encaixamos a cabeça. Prontinho, aqui está o Curpaps DX. Lindíssimo modelo. Agora vamos fazer uma análise desses dois.
Eu quero começar falando do Ayawashi DX, que é um modelo que nós já temos certa familiaridade considerando a armadura dele, que é a mesma do Kolamaru tradicional. Esse daqui é um Bottomman do tipo Speed, ou seja, ele trabalha para que as tampinhas sejam lançadas de maneira mais rápida, mais fluida. Também trabalha melhor com recarregamento e temos aqui uma boa ergonomia com ele. É claro, os bracinhos do Kolamaru já se provaram ser muito eficientes em um combo de Speed. Isso é muito interessante a gente perceber. O Ayawashi DX, contudo, tem um detalhe bem diferente, além, é claro, do núcleo dele ser aquele núcleo com as rodinhas, é um núcleo que faz com que as tampinhas saiam de forma mais macia. Ele tem um gatilho muito exclusivo, que se você observar aqui, vê que ele é diferente de todos os outros já lançados em Bottomman DX. Esse gatilho aqui é interessante, ele é chamado de gatilho em alavanca, e a estrutura dele funciona exatamente como o nome propõe, ele é literalmente uma alavanca. Perceba que ele não tem uma mola aqui nessa parte central, a mola está concentrada nessa parte aqui, nesse eixo aqui, e quando você for atirar com ele, você tem uma área muito grande para você apoiar os seus polegares, e aí você conseguir atirar. O mais legal é que ele é um gatilho super macio, exatamente pelo fato de termos uma mola um pouquinho mais fraca aqui em cima, nessa dobra, nós temos um gatilho muito mais macio e também muito amplo para colocarmos os 2 polegares e atirarmos com ele e ele voltar logo em sequência. É muito confortável você atirar com o Ayawashi DX porque você tem um suporte muito bom aqui para suas mãos nos braços, utilizando as asas do Kolamaru, e o gatilho mais amplo torna muito mais confortável você fazer os tiros. É muito diferente a sensação de você pressionar esse gatilho porque ele não tem resistência, ou pelo menos não tem uma resistência tão grande quanto os demais. Então é só apertando mesmo para você sentir a diferença entre ele e os demais. É bem curioso a mecânica que eles construíram, mas esse torna-se um gatilho muito pesado para esse modelo de Bottomman, então é natural que ele caia para trás. Por isso mesmo, a Takara Tomy incluiu aqui nesse set esse pequeno suporte para que nós consigamos utilizar o Ayawashi, não apenas ele, mas outros Bottomman, com uma magazine para que ele não caia, para que ele não tenha esse desequilíbrio tão grande. Esse daqui é um acessório de suporte que você consegue colocar em 3 alturas diferentes que nós conhecemos. Bottomman DX possui 3 alturas diferentes. O encaixe é feito exatamente aqui no gargalo. E aí você tem agora sim um suporte para o Ayawashi ficar em pé tranquilo. Perceba que ele tem a altura do Kolamaru, então estamos utilizando a configuração média do suporte. Se quisermos utilizar um modelo mais baixinho, como é o caso do Lifeall Guardian, nós sabemos que o modelo dele é bem mais baixo, ele também tem suporte, e tudo que você vai precisar fazer é remover essa parte de trás aqui, desencaixando dessa forma. Aí você tem aqui um suporte menor, que é encaixado no Lifeall Guardian, você percebe que está na altura certinha, e aí você consegue utilizar os pezinhos dele para uma estrutura que utilize um núcleo de Speed, por exemplo, e adicionar uma magazine depois. Então ele tem o suporte para ele também. Já se estivermos falando de um modelo muito mais alto, como é o caso do Aqua Sports DX, nós conhecemos aqui os pés dele, sabemos que são muito mais altos, nós vamos simplesmente pegar aqui o nosso suporte e virar essa parte aqui para encaixar atrás. E ele também fica perfeitamente compatível com a altura do Aqua Sports DX, então é um acessório de suporte extremamente versátil para as 3 alturas que nós temos aqui para os Bottomman DX. No caso do Ayawashi DX, ele precisa porque o gatilho dele é bem pesadão mesmo, mas nós temos também outro acessório que cabe muito bem nele, considerando que é um tipo Speed. Temos uma Long Magazine. É incrível termos esse modelo aqui, uma magazine muito maior. Se considerarmos a magazine do Aqua Sports, nós podemos ver uma diferença bem grande aqui. É claro que você consegue misturar essas 2 magazines e deixar o Aqua Sports com uma Super Magazine, mas aí ele vai precisar do suporte, porque ele vai cair para trás com facilidade. No caso, para encaixar a Long Magazine no Ayawashi, eu recomendo que remova a cabeça dele, para ficar mais fácil o encaixe da Magazine. Lembre-se que esse daqui é um núcleo Speed, e somente núcleos Speed tem essa pequena entrada aqui para você encaixar a sua Magazine. Então, tudo que você precisa fazer é encaixá-la dessa forma aqui, em cima e embaixo. Agora sim, finaliza com o encaixe da cabeça e temos o Ayawashi completo com a Magazine. Ele fica de fato um modelo bem grande considerando a altura dessa Magazine, que aliás comporta 5 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5.
e comporta as 5 muito bem, nenhuma delas fica pulando para fora, como é o caso da Magazine do Aqua Sport, por exemplo. Ela também é compatível com outras Magazines, então se você quiser colocar a Magazine do Aqua Sports aqui em cima, ou mesmo a do Sicilian, que também tem aquelas outras estruturas de carregamento rápido do lado, você pode fazer essa maluquice sem problema nenhum. Eu só não garanto que o suporte vai aguentar tanto peso aqui em cima, mas você tem aí uma possibilidade bem interessante de aumentar os seus tiros. Podemos seguir agora com o modelo do Kerpeps DX, que é fantástico, na boa. O Kerpeps tem uma estrutura muito simples, mas a forma com que funciona é muito interessante. Nós temos finalmente um núcleo de tiro duplo aqui. Até então nós só tínhamos o Ryujin Blend Dragon, que atirava 2 tampinhas simultaneamente, e era uma estrutura bem complicada. Ele era difícil de manusear, grande demais, não era muito confortável, às vezes travava. Temos agora o Kerpeps para isso. Primeiramente, o seu núcleo, como disse, tem um suporte aqui do tipo poder, então ele é um pouquinho mais fechado em relação a núcleos de controle, e ele vai fazer uma pressão um pouco maior na hora de lançar as tampinhas. Outra coisa interessante é que nas duas partes temos estruturas de plástico, então ele não vai forçar a tampinha de nenhum lado, como é o caso do Kolamaru, para fazer aquele giro extra. Ele vai ser um pouquinho mais preciso por conta disso também. Mas para você atirar 2 tampinhas na sequência com um núcleo tão longo quanto esse aqui, nós precisamos de um gatilho igualmente longo. Então o Kerpeps é um modelo bem grande. Olha a extensão desse gatilho aqui, muito diferente de um gatilho comum, de um núcleo comum. Então você precisa ter um gatilho longo para fazer ele atravessar toda a estrutura do núcleo e fazer com que ele atire as 2 tampinhas na sequência. Outro ponto importante é perceba que os braços dele não chegam aqui na frente para você poder apertar o núcleo e ter um tiro mais potente. Exatamente pela estrutura ser muito longa, isso vai ser um processo difícil, e aí pensando nisso, porque nós também precisamos considerar a extensão do gatilho dele, nós temos que ter um suporte para que nossas mãos alcancem tudo isso. É por isso que nós temos essa parte aqui nos braços do Kerpeps, que são perfeitas para você acomodar os seus dedos, e o seu polegar vai aqui atrás. Então você vai segurar ele dessa forma para que você consiga atirar as 2 tampinhas de uma vez só. Isso aqui certamente sacrifica um pouco de precisão, porque ele pode mexer um pouco na hora do tiro, mas é uma estrutura muito mais confortável porque nós temos que considerar esse gatilho enorme que ele possui aqui. Então ao carregar 2 tampinhas no núcleo dele, nós temos um tiro muito mais tranquilo, segurando aqui os braços do Kerpeps. Como disse, ele é um bottomman do tipo poder, então o seu núcleo não vai ter entrada para nenhum tipo de cano curto ou longo, também não tem encaixe para nenhum tipo de magazine. Ele é essa estrutura aqui para que você atire 2 tampinhas na sequência, e assim você pode combinar tipos de tampinhas diferentes também para ter tiros mais poderosos ou mais rápidos. Se você colocar tampinhas de metal aqui nesse núcleo, certamente você vai ter tiros mais fortes, especialmente se considerar que vai um na sequência do outro para derrubar o alvo ou para empurrar, no caso de um push bottle, por exemplo. E mesmo com certa imprecisão, graças à estrutura tão grande do Kerpeps que você precisa segurar aqui atrás, eu ainda considero esse bottomman bastante confortável, porque ele acomoda muito bem os seus dedos aqui e também o seu dedo médio aqui do lado. Você consegue segurar dessa forma tranquilamente para que você atire com ele. É interessante perceber que ele tem esse pequeno relevo aqui que entra em contato com o núcleo, exatamente para que quando você segura ele e você aperta o gatilho, você não force muito os bracinhos dele e não quebre a estrutura que está aqui segurando toda essa parte dos braços. Então você vai forçar para o meio, mas ele vai meio que frear aqui essa força para que não tenha perigo de quebrar. E mesmo que você tenha mãos grandes, como é o meu caso, e queira apertar aqui na frente o núcleo dele, você dificilmente vai alcançar o gatilho dele, então vai ficar um pouco desconfortável. Não tem muito como fazer isso com esse núcleo de tiro duplo. Você vai ter que confiar aqui na estrutura do Kerpeps. Por fim, nós temos mais algumas peças que vêm nesse set aqui, como comentei anteriormente, para que você faça combinações diferentes. Então aqui você tem um núcleo do tipo controle, e um núcleo do tipo controle padrão. Você observa que ele não tem nenhuma mecânica nem nada, exceto as cores que são absolutamente lindas, e ele vai ter um tiro super preciso e também o encaixe aqui para você colocar um cano curto ou longo. Nesse caso aqui nós temos um cano longo, que é o novo acessório que vem nesse set. Esse cano é um pouco mais comprido do que o cano que vem no Rifle Guard One Sim, mas o mais legal de tudo é que ele é compatível, então você consegue encaixar ele aqui, por exemplo,
E aí você tem um Lifle Guardian que realmente parece um rifle, porque ele fica com um cano muito mais longo, caramba. Lembre-se que uma estrutura grande dessas aqui sacrifica muita força, considerando que o Lifle Guardian e também qualquer núcleo de controle como esse daqui não tem uma força necessariamente grande, ele vai sacrificar muito mais dessa força para que tenha mais precisão, afinal a tampinha precisa passar por toda essa estrutura aqui. Mas ele é compatível sim com o cano curto do Lifle Guardian. Perceba também que ele também adiciona aqui um ponto de contato na superfície para que você não fique desestabilizado ao utilizar esse tipo de acessório, então você tem aqui uma excelente estabilização para poder atirar com seu Lifle Guardian. E claro, considerando a armadura que vem no Wash DX, nós podemos montar um Kolamaru do tipo controle, então basta a gente colocar no núcleo de controle as peças do Kolamaru, até combinando bastante. E aí nós temos o Kolamaru do tipo controle com o cano longo. Mas perceba que o cano longo não está exatamente como deveria. Ele está um pouquinho sem suporte ali, então isso pode dar um problema na hora de atirar. O que você vai fazer então é remover esse suportezinho aqui de baixo, virar ele e colocar ele de novo no mesmo lugar. Ele vai estar aqui encaixado certinho, na altura perfeita para os pezinhos do Kolamaru de controle. Muito legal a Takara ter pensado nisso aqui, nessa compatibilidade. De novo, esse é um núcleo um pouquinho mais fraco e o cano longo também vai sacrificar um pouco de força, então tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Mas a estrutura do Kolamaru faz com que seja mais fácil você segurar para mirar ele e atirar, porque afinal de contas nós temos um suporte bem grande aqui e o gatilho suporta 2 polegares com tranquilidade, com muita folga. E se por acaso você quiser usar os pezinhos do Aqua Sports em um núcleo de controle e o cano longo, parece que ele vai ficar sem altura aqui, mas não, a Takara Tomy também pensou nisso. Esse pequeno acessório aqui embaixo você remove de novo, vira ele para encaixar dessa forma aqui. E pronto, ele está na altura certinha dos pés mais altos do Aqua Sports para que você não tenha problema com o tipo controle mais alto. Uma coisa importante de mencionar a respeito da armadura do Kolamaru é que ela não chega a ter contato aqui com o núcleo, então você não pode fazer um tiro um pouquinho mais forte utilizando os bracinhos do Kolamaru para querer utilizar outros núcleos, tanto de controle quanto de velocidade. Ele tem uma pequena estruturazinha aqui em cima que quando você fecha ele não deixa o bracinho chegar em contato aqui no núcleo, então não vai ter como você espremer o núcleo dele para tentar um controle um pouquinho mais forte. Agora vem cá, por que a Takara Tomy lançou um Kolamaru de controle verde e nós também já temos um Kolamaru de Speed e um Kolamaru de Power? Não tenha dúvidas, esse cara vai aparecer no anime em algum momento, cara. Então, esse set vem com muita coisa, vem com 2 Bottom exclusivos lindíssimos e vem com um Recolor exclusivo do Kolamaru em verde com um núcleo de controle, acessórios pra caramba pra você customizar seus Bottom como quiser e fazer todo tipo de tiro especial. Mas eu quero mesmo é testar esses dois aqui, então vamos dar alguns tiros, vamos derrubar alguns alvos com eles e ver como eles se saem.
Depois de alguns testes feitos, eu tenho algumas considerações a fazer a respeito dos 3 modelos praticamente que nós temos aqui nesse set. Eu gostaria de começar com o Curpeps DX. Ele é um modelo muito bom, muito interessante, ele é bastante forte, não parece porque a gente acaba não apertando o núcleo dele, mas ele é bastante forte, especialmente porque ele dá 2 tiros na sequência e isso faz com que ele simplesmente derrube o alvo de qualquer maneira. Uma coisa interessante a fazer, como eu fiz, é você tentar atirar ele em 2 alvos diferentes, fazendo a movimentação do núcleo dele, porque você consegue regular a cadência de tiros, você consegue regular quão rápido você pode atirar as 2 tampinhas. Isso é muito legal, é um desafio muito bacana para fazer, muito divertido também, é uma delícia derrubar os alvos dessa maneira. Uma coisa que percebi do Curpeps é que normalmente quando você utiliza essa estrutura aqui para segurar e também segurar o gatilho, a tendência é que ele vá para trás e que ele incline um pouquinho, então é muito comum que os tiros saiam um pouco mais alto graças a isso. Não à toa o gatilho dele tem aqui uma pontinha para ficar presa na mesa, porém a extensão do gatilho dele, se você tiver na arena oficial, vai acabar prejudicando um pouco, porque é exatamente esse o tamanho até a borda, então às vezes esse gatilho enrosca um pouco na borda e fica um pouquinho difícil de você manipular corretamente o Curpeps. Embora segurar com os indicadores seja legal, eu gostei mais de apoiar os indicadores aqui em cima e utilizar os dedos médios aqui nessas alças para que a gente consiga atirar com o gatilho. Uma coisa que percebi do gatilho é que ele é muito pequenininho e o fato de ele ser tão pequeno pode acabar atrapalhando um pouco um tiro um pouco mais potente, porque você vai apoiar um único polegar e se quiser apoiar os 2 você vai ter que colocar um em cima do outro ou um embaixo e um em cima aqui, utilizando essa estrutura na vertical do Curpeps. Não é exatamente o ideal, porque se você tenta colocar um dedo do lado do outro, às vezes o seu dedo simplesmente sai do gatilho e você perde a sua precisão. Então é um pouquinho arriscado utilizar esse gatilho aqui, mas é o risco que você tem por ter um Bottom-Man com um tiro tão potente. Então a gente tem aqui um equilíbrio bem interessante nesse modelo como um todo. Gostei muito de atirar com ele, senti sim que ele é bastante preciso no núcleo, exatamente porque não tem borracha em nenhuma das extremidades aqui do suporte. Isso ajuda bastante na precisão, é muito bom atirar com o Curpeps, mas demanda certa prática por conta do gatilho. Quanto a Ayawashi DX, cara, eu não experimentei até agora um Bottom-Man mais gostoso de atirar do que o Ayawashi DX. Ele parece uma evolução do Kolamaru, até de tão gostoso que é. Isso acontece porque ele tem um suporte muito bom aqui, exatamente para aguentar a magazine, mas o gatilho dele é muito gostoso, porque é muito macio e a única pressão que você realmente sente é quando você empurra para a tampinha sair do núcleo, e aí você tem pouquíssima resistência, considerando que ele tem aqui aquelas rodinhas no núcleo dele, nos suportes. Isso vai causar um tiro muito macio. Então esse gatilho é fantástico, dá para entender porque que muitas pessoas usam esse gatilho em combos. Ele é muito gostoso de atirar, fora que a área dele é bastante ampla, então você consegue segurar e atirar muito fácil com ele. Um outro ponto, cara, não adianta, a armadura do Kolamaru é simplesmente fantástica para você segurar, independente do tipo que você está utilizando. Daqui a pouco eu quero comentar a respeito do modelo ali que nós temos de controle, mas mesmo no modelo Speed, essa armadura é perfeita para você segurar, porque ela tem uma superfície muito boa e você consegue descansar os seus indicadores aqui em cima. Ela é extremamente ergonômica e isso ajuda demais na hora de você mirar. Ele é muito preciso mesmo sendo um tipo velocidade, mesmo tendo uma magazine, mesmo tendo um gatilho. Cara, é um modelo fantástico de você atirar com ele, eu adorei. E não tem nada mais gostoso que você derrubar uns alvos com o Ayawashi DX. Por fim, temos esses outros 2 componentes aqui. O núcleo de controle, que é o mesmo núcleo de controle que nós temos nos Bottom-Man como o Earth Roller, assim como também temos no Lifeall Guard One DX. A única diferença é que ele vem com o gatilho do Kolamaru, que é um gatilho bastante largo para você apoiar seus polegares, o que ajuda bastante na precisão também. Como ele não tem nenhuma mecânica, a única coisa que eu quero ressaltar aqui de novo é que as cores dele são incríveis, cara. De novo, a câmera não pega direito essas cores, mas ele é lindo. Agora, o quanto esse cano longo ajuda na precisão não é brincadeira. Ele sim reduz bastante a potência do tiro, mas ele consegue ajustar a sua mira e consegue mandar a tampinha muito bem para onde você quiser. Dá para ver que nos testes eu consegui atingir
a garrafinha muito tranquilamente, isso porque esse cano direciona perfeitamente a tampinha, ela não sai em um ângulo estranho. Às vezes acontece, principalmente em Bottom Man do tipo poder, a gente entende que as tampinhas saem num ângulo meio esquisito dependendo do tiro que a gente tá. Esse cano aqui para tipos controle corrige demais a trajetória, mesmo que você atire um pouquinho mais de força, ele vai ajudar bastante na sua precisão. Então é um acessório muito bom. E no fim das contas eu não posso dizer mais nada além do que eu recomendo demais esse set. Ele é muito bom, vem com Bottom Man muito interessantes para sua coleção e também para você praticar atirando em alvos. Principalmente o Kerpeps, que demanda um pouquinho mais de técnica, já que o Ayawashi é muito confortável, ele é muito cômodo, você consegue atirar com muito mais facilidade utilizando ele. O Kerpeps já é um pouco mais complicado, mas é esse desafio que eu gosto e por isso eu adorei esse Bottom Man. Espero que você tenha curtido essa análise, não esquece de deixar um gostei aí, comenta aí embaixo qual você achou mais interessante, qual você gostaria de experimentar e que tipo de combo você faria com as peças que vem nessa embalagem. A gente se vê numa próxima, até lá!